bem-vindos. Hoje, dia 1º de dezembro, começamos mais um grupo de estudos de Arautos do Espiritismo. Sempre um prazer fazer esse trabalho, nos conectando com a doutrina espírita. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que possamos, neste momento, nos acomodar de forma suave, nos conectar com os nossos amigos espirituais, se conectando com todo o campo energético, Dr. Reinaldo, Maria Angélica, que nos inspiram, que nos intuem para este trabalho, para este grupo de estudos. Nesse momento, uma luz azul vai entrando sobre a sua cabeça, protegendo todo o seu corpo. E vamos nos ligando aos nossos guias, aos nossos mestres, a toda a equipe espiritual que nos abastece de amor, de proteção, para que possamos ter um excelente estudo. Muito bem. Nessa energia eu passo para a Fê, que vai me dar os recados da semana. Obrigada, Mi. Boa tarde a todos. Bom, então vamos lá um pouquinho falar sobre alguns recadinhos, né? Antes da gente adentrar no capítulo 4 do Evangelho. Então, o primeiro recado é que nós estamos tendo, né? Então, todos os domingos, às 4h30, na Rádio Boa Nova, 1450 AM, acontece o programa Arautos com Você. E nós estamos tendo programas inéditos, então o Dr. Reinaldo nos presenteia aí com vários aprendizados, ricos aprendizados. Então, se tiver oportunidade, super legal, todos os domingos às 4h30. Segundo recado é um pouquinho sobre a nossa estrutura, né, do nosso encontro aqui, do nosso estudo. Então, lembrando que nós pegamos as principais obras da doutrina espírita, e sempre nós vamos fazer pontes, links com o Livro dos Espíritos. Então, a obra principal que a gente faz a ponte é o Livro dos Espíritos. Então, na primeira semana a gente vê o Evangelho, que é a semana que nós estamos, né? Então, nós estamos hoje falando sobre o Evangelho. Na segunda semana, nós vemos o Livro dos Médiuns, mais o Livro dos Espíritos. Na terceira, livro Céu e Inferno, e na quarta, a Gênesis. Então, sempre fazendo esses links com o Livro dos Espíritos. O terceiro recadinho é falar um pouquinho sobre a mudança do nosso endereço de Arautos, né? Arautos não está fechado, e sim está passando por mudanças. Então, nós simplesmente fomos para o outro lado da rua, nós estamos ainda na rua Fernandes Pinheiro, 309, e a previsão de atividades presenciais é só para 2022. Bom, e por fim, para fechar, gostaria de trazer um pouquinho, né? Nós estamos chegando aí no finalzinho do ano, o 1º de dezembro hoje. Então, sempre chegar, né, a época de fazer pausas, enfim. E falando um pouco sobre as nossas pausas aqui, um pouco sobre o nosso calendário de pausas. O que nós iremos fazer? O nosso último encontro é na próxima semana, no dia 8 de dezembro. Nós fechamos os nossos estudos desse ano, de 2021. Nós iremos retornar na segunda semana de janeiro, dia 12 de janeiro de 2022. Então, nós fazemos essa pausa e retornamos dia 12 de janeiro de 2022. Legal? Então, é isso. Os recadinhos dados. Acho que podemos iniciar. Obrigada, pessoal. Pode continuar. Pode continuar. Já foi, seu Almério. Todos os recadinhos, seu Almério. Pode continuar.
Obrigada, viu, Fê, pelos recados. E hoje esse tema, né, seu Almer, esse tema é tão legal. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, hein? Tem muitos aprendizados aqui hoje, né, seu Almer? Nossa, esse é bastante grande, viu? Esse ensinamento é bastante longo, complexo, né? E que ainda tem bastante repercussão na nossa vida, viu? Que nós não temos muita convicção de tudo que está inserido nessas lições aí para ser desenvolvida, viu? É só o tempo mesmo. Tanto é que a lei universal, né, a lei de Deus, já preveu isso e já nos deu essa oportunidade de repetir a lição que não foi aprendida, viu? Então, nós vamos falar sobre reencarnação. É isso. Reencarnação. Na verdade, o que é reencarnação, hein? O que é reencarnar? Reencarnar é voltar à carne. É isso. Essa é a definição da palavra, voltar à carne. Então, é diferente de ressurreição. Encarnação é diferente de ressurreição. Ressurreição que está no Evangelho aí, Jesus ressuscitou. Não é assim que está colocado lá? E a igreja, outras religiões aí, eles se apegam nessa colocação. Jesus ressuscitou. Né? E aí a gente precisa estudar um pouquinho das leis naturais, da ciência, da física, da química, que aquilo que morreu não tem como retornar mais. Porque os elementos químicos, materiais, átomos, células e tudo mais, que foram utilizados para a formação de um corpo, ao morrer, eles se desprendem, eles se dissolvem. E esses mesmos elementos vão ser utilizados para a formação de outros corpos que estão na natureza. Então, um corpo morto agora, para ressurgir, é preciso que esses elementos que compunham esse corpo anteriormente, eles precisam sair de onde estão agora para vir compor a formação deste corpo que acabou de morrer. É possível fazer isso? Ou é melhor criar um corpo novo? O que é mais fácil? Como que a natureza age aí? Criar um corpo novo? Mais fácil, não é? Bem mais fácil, né, seu Almer? Por isso, então, se começou entendendo que a reencarnação, a formação de um novo corpo para a habitação de um espírito num novo corpo, o trabalho é menor, né? O trabalho é menor. Então, aí a diferença entre ressurreição e reencarnação está nesse sentido. Reencarnar é um ser que está fora do corpo e retorna à carne num corpo novo, criado para ele habitar. E ressurgir na carne é ressurgir naquele mesmo corpo que estava antes. Tem a ressurreição do Lázaro, né, que é bastante comentada,
né? E que Lázaro estava morto já há 3 dias, estava até cheirando mal, tudo mais. E Jesus chegou ali já com as irmãs chorando e tudo mais, e Jesus chamou pelo Lázaro e o Lázaro ressurgiu. Então, para aqueles outros mais simples, mais leigos sobre o assunto, que entenderam que Jesus ressuscitou o Lázaro da morte. Mas, na verdade, Lázaro não estava morto definitivamente. Lázaro estava num estado de catalepsia, com uma sensação, uma aparência de morte melhor, né? Mas ainda ele não tinha desligado do corpo. Havia naquele corpo ainda alguns elementos vitais que fazia com que o espírito Lázaro permanecesse no corpo. Então, Jesus chegando ali, com a sua presença espiritual, com seu magnetismo em alta pureza, falou com o Lázaro. Interessante que tem uma passagem no livro que eu já li, Jesus chegou para o Lázaro ali, não chegou mansinho assim, falando calminho com ele, não. Diz que Jesus chegou e falou com ele assim, com uma palavra forte: Lázaro, levanta daí, ô meu, você não tem nada para fazer, não? Né? E o Lázaro ressuscitou. Então, Jesus usou de uma palavra forte. Então, essa palavra forte que ele usou fez com que o Lázaro recobrasse os sentidos e voltasse para a vida. Então, essa é uma colocação que o Evangelho coloca, a igreja coloca e tudo mais, e também a situação de Jesus, né? Jesus morreu, mas ressurgiu novamente na carne, como é colocado aí, a ressurreição de Jesus. Né? E é bastante festejado e tudo mais, que bom que ele não morreu de verdade, né? Então, daí a minha colocação de morte verdadeira e morte aparente, né? Reencarnação e ressurreição. Né? Alessandro, você tem uma porção de coisa para ser comentada sobre isso. Sobre esse tema, com certeza. E quando a gente fala de reencarnação, aqui na pesquisa que a Fernanda fez, tem uma parte que pergunta: a reencarnação é uma lei natural? Né? Então, quando a gente olha para a reencarnação, qual que é a resposta, né, na doutrina espírita? Sim, porque através dela, né, a gente começa a entender, se explicam as aparentes injustiças sobre a Terra, e fica mais claro, né, qual que é o destino do homem e do mundo, né? E aí o que ele faz, né? Ele junta os efeitos às causas, né? E juntando os efeitos às causas, a reencarnação ela aparece quase como uma necessidade absoluta, como uma condição importante para a humanidade evoluir, né? E assim, por isso se diz como até uma lei da natureza, né? Então é interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha, né? A reencarnação ela vem trazer explicações que a gente olha e às vezes a gente fala, puxa, né? Mas isso é injusto. E aí, com a reencarnação, a gente começa a ampliar a nossa visão aí do que acontece, né, com o homem na Terra e a própria evolução do mundo, né? Então, a reencarnação, ela é aceita como lei natural. E o que ela faz? Ela favorece a evolução do espírito, né? Ela favorece essa evolução, porque em cada existência, imagina, né? Em cada existência, como o senhor Amélio muito bem explicou, né? Um novo corpo, o espírito, o espírito, ou seja, a gente ganha uma oportunidade do quê? De reparar, né? De reparar erros, equívocos passados, de ter novos aprendizados, né? Então, cada reencarnação, ela tem um planejamento, isso é importante também. Então, ela é uma oportunidade de evolução e ela é precedida, quer dizer,
antes de você reencarnar, tem um planejamento que permite a pessoa que vai reencarnar, que vai renascer, que ela renasça, né, no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Por isso, se você que está nos ouvindo, às vezes, ou já ouviu a frase, né? Ai, nasci na família errada. Não. É você, a cada um de nós, né? Nós nascemos na família que é importante para o quê? Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? E o que a reencarnação expressa? Ela expressa a justiça, a misericórdia divina, né? E não olha e assim para todos. Então a justiça e a misericórdia divina é para todos, né? Independente de como foi a vida da pessoa, né? Então, na verdade, quando a gente olha para a reencarnação, por princípio, é o reajuste, né, de consciência diante, né, das coisas que a gente vai aí errando, aprendendo durante o caminho, né? Porque eu acho muito interessante que às vezes quando em relação ao erro, às vezes as pessoas falam assim, eu não posso errar. Como? Né? Em cada encarnação, sim, a gente comete erros, comete acertos, e que bom que temos a oportunidade, né, todos diante do planeta Terra, de reencarnar e ter novos aprendizados, e a família, o ambiente, o país, tudo, né? Lembrando que tem um pré-planejamento. Então, tem um planejamento divino. Nós estamos aqui falando, né? Eu estou falando de São Paulo, Brasil. Eu nasci em São Paulo, então eu tenho nascido em São Paulo, filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos, com certeza estava aí no meu planejamento reencarnatório. Da Michele, Mério, Fernando. Eu gosto bastante desse tema, e aí eu até aproveito para perguntar, gente, quem assistiu uma série que está na Netflix, que chama Vida Após a Morte. É uma série muito legal, com vários episódios, né, falando sobre a morte. Tem um episódio que só fala de reencarnação. E aí de crianças que lembram da vida passada, mas assim, gente, é tão interessante. E eu lembro que teve um relato lá de uma criança que ela lembrava da vida passada dela, onde ela tinha sofrido um acidente com a mão e ela tinha perdido os dedos. E aí, nessa vida, ela ficava encantada com a mão, assim, ela ficava olhando para a mão. Aí, por que que eu tô lembrando disso? Que o seu Homero falou, não é mais fácil vir com um corpo novo? Mais fácil vir, né, com um corpo zeradinho, um corpo novo, reencarnar com tudo, né, novinho. E a criança ficava encantada com a mão, porque ela lembrava da vida passada dela, né, lembrava que ela tinha perdido os dedos. Então, é tão interessante. E aí, quando a Ale fala, né, essas reparações, um processo evolutivo, a reencarnação aceita como uma lei natural, porque ela favorece a evolução do espírito. Né? Então, o que aconteceu lá atrás, o que nós já fizemos lá atrás para estarmos neste corpo hoje, para estarmos reencarnados aqui, nessa cidade, nesse país. Enfim, eu gosto bastante desse tema, acredito muito na reencarnação. Como a gente já falou, né, o espiritismo, ele traz algumas respostas. É aquilo que a gente já conversou sobre a fé raciocinada, né? Não é aquela fé cega, é uma fé com base na ciência, o que explica, que te dá condições de você entender por que você está passando por determinada situação hoje. Então, a reencarnação ela é muito bonita desse ponto de vista, assim, de fazer você entender mesmo. E olha que legal, né? A vida é tão generosa que sempre vai te dar uma oportunidade, né? A oportunidade de reencarnar, de você seguir no seu processo de evolução. Então, eu gosto bastante de falar sobre reencarnação. Mas não tenho muita curiosidade, viu, seu Almério, de saber o que eu fui na vida passada, não.
Isso eu não tenho. Vamos seguir essa, vamos nessa, né? Na verdade, a gente até mais ou menos sabe o que foi no passado, viu, Michele? A gente tem assim uma intuição, assim uma percepção do que a gente foi no passado pelas dificuldades que a gente encontra hoje, né? As dificuldades de hoje é um reflexo do passado, né? Então, agora saber como foi e tal, onde, com quem, né? A própria vida vai dando também um direcionamento aí. Você, por exemplo, na família, né? Como a Fernanda, a Alessandra falou agora há pouco aí da família, dos irmãos, grupos de espíritos, né? Que se propõem a reencarnar na mesma família, né? Trazem os seus prós e os seus contra. Então, na própria família, a gente vai encontrando resposta da vida anterior. Por que que eu gosto, simpatizo mais com este do que com aquele? Por que será? Se nós tivéssemos sido criados na mesma hora que foi formado o corpo, sem nenhuma experiência anterior, não teria essa aversão por um e por outro, né? Nós íamos se dar tão bem quanto, porque não havia nenhuma lembrança que nos magoou anteriormente. Mas, no entanto, existem essas questiúnculas aí que vai mostrando para nós aonde que está as dificuldades. E essas dificuldades, naturalmente, estão no passado. Então, por essa razão, a gente mais ou menos tem uma percepção do que a gente foi no passado. Apego pelas coisas, pela segurança, pelos cuidados, pela irritabilidade da nossa natureza, isso nos dá mais ou menos uma visão do que a gente foi anteriormente. E está agora numa oportunidade, tomando conhecimento disso, uma oportunidade, como você falou aí, de ir reparando essas coisinhas que estão impedindo a nossa evolução, nosso progresso mais rapidamente. Porque com elas ou sem elas, nós vamos progredindo. Vai demorar mais, mas estamos progredindo, né? Tanto que, como fala no livro do Leon Denis, que a lei superior do universo é o progresso. Progresso incessante para se dirigirmos a Deus. Olha só, né? Lei superior do universo é a lei do progresso. E os espíritos, né, para se desenvolver, reencarnam quantas vezes forem necessárias para fazer essa evolução, né? Aí está implícito nessa colocação do Leon Denis a lei da reencarnação. Como que você vai se desenvolver para chegar até Deus, né, se você não passar por essas experiências? Numa única vida, numa única existência, não dá para você se aperfeiçoar tal para chegar nas proximidades do Criador. Precisa de outras oportunidades, como nós fazemos na vida física. Nós começamos um trabalho, não dá para terminar hoje. O que a gente faz? Deixa um pouquinho para amanhã, não é isso? Na esperança que amanhã a gente vai ter outra oportunidade e nós vamos dar continuidade naquilo que deixamos parado hoje para continuar amanhã. A mesma coisa acontece com a evolução do espírito na sua caminhada. Se os espíritos fossem criados no momento da concepção para um novo corpo, né, ele não teria como que ele, se ele fosse criado no momento do corpo, com o corpo físico, ele não teria
essa aversão por outras circunstâncias, por outros acontecimentos, porque ele não teria com ele a lembrança de certas coisas que estavam acontecendo ao seu derredor, né? Então, as almas que nascem hoje, né, na verdade, elas não passaram pelas tribulações da vida anterior, das vidas que nós já tivemos, por exemplo, dos tempos da barbárie e tudo mais. Hoje, a gente vê o espírito reencarnando, sendo numa condição mais saudável, mais disciplinada, mais respeitadora. Então, isso quer dizer que o espírito, nesse sentido, ele progrediu, ele evoluiu através das existências que vão acontecer. Então, se o espírito tivesse sido criado agora num corpo novo, ele não teria nenhuma relação, nenhuma semelhança com aqueles dos tempos anteriores, do tempo da barbárie e tudo. Não teria nenhuma, como é que ele coloca? Não teria nenhuma semelhança, nenhuma lembrança da vida barbárie, né? Então, e aí a gente se pergunta, por que, né, esses espíritos de hoje são mais disciplinados, são mais educados, mais tolerantes, não são tanto violentos quanto antes? Porque, naturalmente, esses espíritos evoluíram, progrediram através dessa lei universal, a lei do progresso, através das reencarnações, né? Então, aí está uma lei universal apropriada para a evolução e o progresso dos espíritos, aonde todos nós estamos inseridos. E essa lei da reencarnação, do progresso e tudo mais, ela não é de agora, não. Não foi o Allan Kardec que descobriu essa lei através da presença dos espíritos, das mensagens, das comunicações. Essa lei de evolução e progresso e da reencarnação, da pluralidade das existências, reencarnação e tudo, já é muito antiga, desde os povos primitivos aqui na Terra, já acreditavam na imortalidade da alma, na sua existência, na reencarnação, e assim por diante, né? Na Índia, na China, na Grécia, eles já acreditavam na existência da alma, na continuidade da alma, na pré-existência, não morre nunca, né? E a reencarnação para evoluir. Engraçado que esses ensinamentos da antiguidade, né, os sábios da época passavam esses ensinamentos para aqueles, né, que eram já preparados para aprender os mistérios da lei de Deus. Aí eles ensinavam coisas diferentes do que ensinavam para o povo comum. Para os iniciados que iam para o aprendizado das leis de Deus, eles ensinavam a existência de um Deus único, pluralidade dos mundos, a rotação da Terra, né? Movimento da Terra, que muito depois a ciência veio demonstrar essa evolução, a multiplicidade das existências, as sucessivas reencarnações. Só que para o público, né, o povão, eles ensinavam coisas mais ou menos assim como nós aprendemos até hoje, e acreditando que, ao nascer uma criança, ali o corpo é criado naquele momento. Mas só
o estudo mais aprofundado, mais aperfeiçoado a respeito, vai mostrando a impossibilidade desse fato com relação à bondade e à justiça de Deus. Por que que esses espíritos de hoje são melhores cuidados, com mais facilidade das coisas, ciências, a indústria, enfim, a habitação, tudo de uma forma diferente, tiveram esse privilégio com relação a esses outros tantos que não tiveram. Aonde fica, então, aí a justiça e o amor de Deus para com suas criaturas? Então, aí foge um pouquinho da lei de Deus, né? Que é igual para todo mundo. Os de hoje, se você olhar para a antiguidade, os da antiguidade foram mais prejudicados do que os de hoje. Mas acontece que os de hoje são os mesmos que passou por essa fieira da inferioridade para estar hoje aonde se encontra. Aí a gente vai encontrar essa explicação na lei de justiça, amor e caridade que o Espiritismo ensina através das reencarnações. Aquilo que não deu para fazer agora, nós vamos fazer depois. Leve o tempo que levar, mas vamos chegar lá. Perfeito, seu Homério. Muito bom. Nós estamos aqui, a Fê, acho que quer fazer um comentário, e depois a Maria Luísa colocou aqui que ela gostaria de fazer uma pergunta também. Vai lá, Fê, depois a Maria Luísa. E bem-vinda a Vera Lúcia, que chegou agora também. Eu confesso que eu gosto bastante de estudar e entender mais sobre a reencarnação, porque um dos, né, meus primeiros aprendizados, quando eu comecei a entender mais sobre o espiritismo, né, desde o Evangelho no Lar, com a minha mãe, enfim, foi sobre o planejamento reencarnatório. E eu lembro que quando eu compreendi sobre o planejamento, né, reencarnatório de cada um de nós, ampliou a minha visão. Porque eu tinha uma coisa uma sensação de injustiça, sabe? Tipo, nossa, parece que tá solto, as coisas são soltas no mundo, tipo, a pessoa faz né, e tá solto. E não. Depois, quando a gente vai compreendendo, né, sobre o planejamento reencarnatório de cada um, a gente vai entendendo que nada é solto. E aí eu achei super legal também, porque enquanto o seu Homério estava falando, eu estava explicando, eu encontrei um trechinho que eu gostaria de trazer, que eu acho que vem de encontro com o que nós estamos falando aqui hoje, que é do livro O Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati. Ele fala que a reencarnação tem 3 finalidades. A primeira seria o aprendizado, né? Então ele até traz que a Terra é uma grande escola, e uma das nossas primeiras lições a serem aprendidas é educar os nossos sentimentos, né? E amar o próximo como a si mesmo. A segunda finalidade é a elevação moral e espiritual, né? Então, com a evolução da educação dos nossos sentimentos, nós vamos cada vez mais, nós como espíritos, vamos adquirindo sabedoria e tende, né, a adquirir mais amor. E a terceira finalidade é a reparação, né, que explica que a reencarnação ela é algo como uma forma de reparar mesmo, né? Se refere ao movimento onde nós podemos reparar algo que às vezes fizemos de ruim, né, em outras passagens. Então, assim, só gostaria de trazer isso porque eu achei que casa, né, essas 3 finalidades da reencarnação. E dizer que eu tô adorando, gente, porque olha, eu gosto bastante de falar sobre isso e de estudar, né, de entender. Pode falar, Má. Oi, gente, boa tarde. É que para escrever ia ficar meio complicado.
é sobre a evolução, né? Porque uma certa vez em Arautos, um palestrante perguntou, né? Na erraticidade, né? Ou no mundo espiritual, nós evoluímos? E eu me lembrei de alguém e falei que sim, né? Ele disse que não, que a gente tem que reencarnar. Tudo bem, isso daí está bastante claro. Mas, e esqueci o nome, esse que fala com Chico Xavier? Emmanuel. Não. O doutor, o médico, gente, falhou agora o nome. André Do Luiz. médico André Luiz. André Luiz, pelo que a gente viu, a pouca coisa que eu vi, ele, quando ele desencarnou, ele não estava muito nos seus melhores dias, né? E, no entanto, hoje ele faz coisas incríveis, né? Quer dizer, faz sei lá quantos anos. Então, eu fiquei em dúvida com relação a isso. É um bom questionamento, né? Bom questionamento, seu Almério. Como que o senhor vê, seu Almério, a evolução? Porque eu vou falar até, Maria Luísa, assim, do que eu acredito. Porque, por exemplo, alguns espíritos, quando eles desencarnam, eles ficam muito revoltados, como foi o caso do André Luiz, ele ficou revoltado, né? Quando ele desencarnou. E aí a espiritualidade amparou, ele conseguiu ter um pouco mais de consciência do que estava acontecendo com ele, mas eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é se na erraticidade o espírito continua evoluindo, certo? Isso evolui, sim. Porque se a gente só evoluísse quando nós reencarnamos, então ficou essa dúvida. André Luiz, ao meu ver, ele deve estar tendo uma evolução muito grande lá e ele não reencarnou, né? Para ter isso. É isso, eu acho que eu não sei se consegui explicar, mas é isso. Entendi. Angelina, quer falar? No Livro dos Espíritos, eles falam que nós evoluímos também no mundo espiritual. Evoluímos também. Mas não tanto quanto aqui. Porque as coisas lá, como não existe matéria para ser trabalhada lá, né, nós reencarnamos no mundo aqui de material, onde o campo material é imenso e a maior possibilidade de aprendizado é aqui. Então, por isso reencarna para a evolução ser mais acelerada, mais rápida. No mundo espiritual, nós aprendemos, sim, muita coisa das leis naturais, das leis divinas, leis do amor e tudo mais, evoluímos também, né? Mas é na vida física, aqui no mundo material, o Livro dos Espíritos, é que nós aproveitamos melhor a oportunidade para a nossa evolução, né? Então, o André Luiz, naturalmente, o que aconteceu com ele? Chegando lá, ele, naturalmente, foi deparar com os problemas pessoais dele, não é? Passou por tribulações lá devido ao comportamento aqui, mas aos poucos ele foi tomando consciência da vida espiritual, da lei universal e tudo mais, aprendendo coisas que ele não tinha aprendido aqui, né? E depois, naturalmente, a necessidade da reencarnação para vir pôr em prática aquilo que não pôs em existências passadas, que aprendeu no mundo espiritual, né? Então, evolui sim, né? Mas o aproveitamento é menor, em função do mundo material onde nós vivemos. Por exemplo, um outro exemplo. Como que os espíritos se reúnem na espiritualidade? Não é pela lei de sintonia e afinidade? Né? Então, quando eu gosto de você, você gosta de mim, tem algum problema? Não. Não tem, né? Nós temos a mesma vontade, os mesmos pensamentos, gosta das mesmas coisas e tudo mais. Não tem problema. A gente progride. Sim. Progride, né? Um pouco. Mas e se houver uma diversidade entre eu e você?
Como é que faz? Aí a gente precisa trabalhar outras coisas, né? Então, a reencarnação nos coloca num mundo onde a população não são assim como é que eu falo? Uma sintonia, afinidade bem ajustada, bem, né? Assim. A gente é obrigado a estar em diversos lugares, mesmo contra a nossa vontade. Você precisa trabalhar, ganhar seu salário. Você vai para uma empresa, você não gosta do horário, você não gosta do que está fazendo, você não gosta do patrão, você não gosta da companheira que está ao seu lado na mesma bancada, mas você é obrigado a trabalhar ali porque você precisa do salário. E isso vai fazer com que você vá se amoldando ao meio ambiente aonde você está. Então, a possibilidade de você evoluir mais rapidamente está justamente nessa diversidade de seres aonde nós nos encontramos agora para a nossa evolução e o nosso progresso. Como você traz uma experiência da espiritualidade, da lei de afinidade, de sintonia e tudo mais, você vai se ajustando com as coisas que você vai encontrando na vida. Você vai fazendo coisas melhores, mais aperfeiçoadas, vai tendo mais consideração, respeitando mais, e com isso você evolui no sentido moral, intelectual da vida. Uhum. Entendi. É mais ou menos assim. Tá Por ótimo. isso que nós estamos aqui, para trabalhar esse mundo material aqui, para fazer dele um pouquinho melhor. O mundo está bom, nós que estamos atrapalhando o mundo que aí está. Tá bom, Luísa? E tem um estudo que eu acho muito interessante que diz assim, não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? E aqui diz assim, né, que esse jeito de ver só seria possível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral, né? E quando a gente olha para o planeta Terra, gente, tem muita diferença, né? Tem muita diferença ainda aqui no planeta Terra. E uma coisa que eu achei interessante também é que fala sobre a encarnação, que ela precisa ter um fim útil, né? E está até perguntando, né? Poxa vida, né? Qual seria, né, a utilidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem cedo, né? E ele até faz uma pergunta: teriam sofrido sem proveito para si ou para o outro? E o que eu achei interessante é que diz assim: Deus, cujas leis todas são muito sábias, nada faz de inútil. Então, não é? Às vezes a gente se pergunta, fala, nossa, mas por que, né, que aquele espírito viveu tão pouco tempo, né? E pela reencarnação, quis no mesmo globo, então estamos aqui no planeta Terra, né? Quis que os mesmos espíritos ficassem novamente em contato, né? E com esse desejo, né, de reparar, né, danos que uns fizeram aos outros, né, por meio de relações anteriores, por meio de equívocos, de erros, né? Então, e além disso também, né, estabelecer a base espiritual, os laços de família e apoiar essa lei natural, né, e apoiar essa existência, essa reencarnação, né, na lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, na verdade, né, toda reencarnação tem o seu sentido, cada um. Então, a gente olhando para o planeta Terra hoje como um todo, a gente olha aquele que está na África, que está no Brasil, que está no México, que está em outros países aí ao longo distribuídos pelo planeta, né? Cada um tem lá, lembrando que toda reencarnação tem um planejamento, né? E lembrando também que a reencarnação, ela só vem estreitar os laços de família, né? Porque, na verdade, a gente fica temporariamente separado no plano, né? Separado, mas ligados por uma simpatia muito grande
né? E quando encarna aqui, novamente reencarna, né? Aí a gente vai ter os novos aprendizados, né? E como o senhor Almério falou, né? Às vezes a gente não gosta, né? Não gosta do lugar que a gente está, das pessoas que estão em volta, porém, a gente vai aprendendo a se amoldar, né? Se moldando, eu diria. A gente vai se moldando, vai aprendendo o quê? A ter solidariedade, a ter empatia, compaixão e amor pelo outro, né? Que como, né, é dito, todos somos irmãos. Então a gente vai, então eu sinto que, na verdade, tudo isso está a serviço de uma coisa, né? Da gente aprender a amar uns aos outros. Muito bom. E já estamos chegando no finalzinho aqui, gente. Faltam 6 minutos. Se alguém tiver uma dúvida, uma pergunta. Olha, passou muito rápido, né? Já Foi. 6 minutos aqui, já chegando para o final. Se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, dúvidas. Angelina, quer falar? Aquela hora você... O que eu queria falar era o seu Almério falou sobre o Livro dos Espíritos, né, que fala que os espíritos desencarnados eles também evoluem, só que não é tão rápido quanto é aqui, né, no corpo. Eu lembrei disso quando a Maria Luísa trouxe a questão dela. Foi isso. Legal, muito bem. É tão bom ficar aqui, né, Michele e Angelina? É tão bom ficar aqui que a gente não quer ir embora. Com toda a dificuldade que a gente encontra e os tropeços, as adversidades que o planeta Terra impõe a cada um de nós, e a gente não quer sair daqui com todos esses problemas. Então, aqui não é tão ruim, não, né? É falta de você ir se adaptando ao meio, olha só. Quando você começa se adaptando ao meio, quer dizer que você está melhorando, você está entendendo as coisas, né? Então, isso dá para você uma certa satisfação, um certo prazer, e daí você começa gostando do lugar. É verdade. Quer sair e não quer sair. Não quer. Não, claro que não. Claro que não. Aí, né, com o auxílio da ciência, da medicina e tudo mais, a gente está, a cada geração está prolongando mais a existência na vida física. Você já percebeu? Né? Então, e uma outra coisa também que a gente pode notar, a perfeição dos corpos que estão nascendo hoje, né? Corpos perfeitos, sadios, né? Mentes claras, inteligentes, vindo para um mundo de provas e regeneração, mas com disposição, saúde e sabedoria para aproveitar a passagem pela escola. Então, e com isso, o espírito no corpo físico, nessa época que nós estamos vivendo, né, está aumentando a sua possibilidade de vida, dado o trabalho da ciência que estão fazendo para ajudar na formação dos corpos, nos cuidados e tudo mais, o que nós não tínhamos anteriormente. Eu estou lendo um livrinho aqui, né, que as pessoas nasciam e morriam aos 30, 35 anos, 40 anos, né, era o tempo de existência de cada um. Mas qual era o ambiente familiar, a alimentação, os cuidados pessoais daquela época? Não tinha. Você vivia mais ou menos pela força da natureza, né? E aí as pessoas adoeciam, tudo mais, e morriam tão cedo assim. À medida que foi aparecendo o trabalho da ciência, das pesquisas, a medicina e tudo, foi estudando o homem, o corpo do homem, a finalidade do espírito na vida, né?
e aperfeiçoando sistemas para que ele pudesse aproveitar mais a existência, para quando saísse daqui mais abagajado dos ensinamentos recebidos. E quanto mais a gente for se aperfeiçoando nesse sentido, em vez de nós permanecer aqui no corpo físico aí 70, 80 anos, nós vamos viver 120, 130, 140, até envelhecer. Até envelhecer. É isso, seu mestre. E envelhecer com qualidade, né? Qualidade de vida. Sabe o que eu lembrei? Eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro outro dia, que perguntaram se ela tinha medo de morrer. Você tem medo de morrer? Ela falou, eu não tenho medo de morrer, eu tenho dó. Ela falou, eu tenho dó de morrer, eu gosto tanto da vida. Ela falou, eu tenho dó de morrer. Eu gosto tanto da vida que eu fico com dó de morrer, não quero ir embora. Foi bonitinha ela falando. Muito bem, gente. Aí, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Grupo gostoso, né? Que foi hoje o estudo. Acho que é importante reforçar que na semana que vem, então, é o nosso último estudo do ano. E depois a gente retoma a partir do dia 12 Esse é o de inferno janeiro. semana que vem, né? Semana que vem... Não, semana que vem é Livro dos Médiuns. Isso, Dos médiuns, Capítulo 4, né, Fê? isso mesmo. Capítulo 4 do Livro dos Médiuns. Eu não entendi quando que a gente retorna. Dia 12 de janeiro. Ah, tá. Tá bom? Na segunda semana. E a Lê vai fazer, então, a nossa prece de encerramento, certo, Lê? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Podemos... Eu vou fazer a prece de encerramento com um trecho que a Fernanda separou aqui para a gente, né, perante a reencarnação, que é por Emmanuel, do livro No Portal da Luz. O médium é Francisco Cândido Xavier. E ela é longa, então eu vou ler um trecho, né, desse texto que é muito bonito. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a letra do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar à vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Então, que cada um de nós possamos seguir a semana com esses ensinamentos sobre a reencarnação, doando à vida o que há de melhor em cada um de nós, no pensar, no sentir e no fazer. A gente agradece a presença de cada um. Uma abençoada semana a todos. Até a próxima.